Tudo começa tão quieto que você nem percebe o dia exato em que aconteceu, só sabe que, em algum momento entre ser criança e virar adulto, uma ideia se instalou profunda como raiz. Amor não é de graça, paz não é garantida, afeto é moeda de troca que você precisa pagar diariamente com bom comportamento, com silêncios oportunos, com sorrisos forçados. Você aprendeu que, para continuar pertencendo ao grupo, à família, ao mundo, precisava merecer cada migalha de aceitação, que ser amado era um prêmio reservado para quem não incomoda, para quem não pesa nos ombros alheios, para quem não ousa ser demais ou pedir demais. Talvez tenha sido um olhar atravessado da mãe quando você chorou alto demais num dia ruim. Um suspiro pesado do pai quando você pediu algo que ele considerava inconveniente ou simplesmente fora do script. Um silêncio que durava dias inteiros depois de uma nota ruim na escola ou de uma brincadeira que saiu do controle. Você não entendia as regras implícitas, só sentia o castigo invisível. Algo dentro do peito afundava como uma âncora, e você jurava sem palavras, num pacto silencioso consigo mesmo, que ia fazer melhor da próxima vez, que ia ser mais quieto, mais útil, mais invisível se preciso. Foi assim que nasceu o hábito de agradar, não por ser bonzinho por natureza ou por uma generosidade inata, mas por sobrevivência pura e simples, crua e instintiva, porque quando a sua segurança emocional depende inteiramente de manter todo mundo de bom humor ao seu redor, você cresce achando que o clima da casa, da escola, do trabalho e depois do mundo inteiro é responsabilidade sua e só sua. Seu trabalho passa a ser uma vigilância constante. Apagar incêndios que você nem acendeu, preencher silêncios desconfortáveis que não são seus para preencher, consertar humores alheios mesmo quando o seu próprio humor está em pedaços irreparáveis. As pessoas olham para quem agrada e pensam superficialmente: que pessoa doce, que amigo incrível, que colega exemplar. Mal sabem que lá no fundo, no cerne de tudo, é medo puro, medo cru, medo de que um simples não custe o amor que você tanto anseia. Medo de que uma opinião sincera e honesta custe o abandono definitivo. Medo de que mostrar sua verdadeira face faça as pessoas virarem as costas. Então você se dobra como um galho ao vento, se molda como argila nas mãos dos outros, vira um camaleão emocional capaz de mudar de cor a cada interação. Sorri com raiva fervendo por dentro, diz sim com o corpo inteiro. Gritando não, pede desculpa por respirar errado ou por ocupar espaço demais. E cada vez que faz isso, perde mais um pedacinho de si, um fragmento da sua essência que vai se acumulando num canto escuro da alma. Seu corpo nunca esqueceu aquelas primeiras lições traumáticas, cada carranca que te mandou calar a boca antes mesmo de terminar a frase, cada discussão que te ensinou que sentir qualquer coisa forte é perigoso e pode explodir tudo, cada regra invisível e não verbalizada que dizia: seja fácil de lidar, seja leve como uma pluma, seja útil como uma ferramenta. O cérebro de criança faz conexões simples e permanentes. Segurança igual a evitar rejeição a todo custo. Então ele grava isso como lei imutável. Se eu for bonzinho o tempo todo, me mantém por perto. Se eu for útil e indispensável, não me jogam fora como algo descartável. Com o tempo, você deixa de ser uma pessoa autônoma e vira um reflexo distorcido das expectativas dos outros, um espelho que só reflete o que eles querem, porque lá no fundo ainda acredita, com uma convicção irracional, que seu valor como ser humano depende de quanto incomoda pouco ou nada. Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando estava em frangalhos por dentro, quando cada célula do seu ser pedia socorro? Quantas vezes aceitou mais uma tarefa exaustiva só para não ouvir um suspiro de impaciência ou uma reclamação velada? Quantas noites perdeu replayando conversas intermináveis na cabeça, procurando obsessivamente onde errou ou onde poderia ter sido mais perfeito? Isso não é ser bonzinho demais ou empático além da conta. É condicionamento antigo rodando no piloto automático. Um software desatualizado que continua ditando regras obsoletas. Muita gente que agrada compulsivamente cresceu com pais emocionalmente imprevisíveis como o clima, um dia carinhosos e afetuosos, no outro distantes e frios como gelo, um dia orgulhosos das suas conquistas mínimas, no outro decepcionados sem explicação aparente ou razoável. Você
virava um meteorologista emocional profissional. Estudava sobrancelhas franzidas, tom de voz alterado, portas batendo com força, passos pesados no corredor, para prever a próxima tempestade e se preparar. Aprendeu a se transformar no que eles precisavam naquele exato momento. Quieto quando a raiva pairava no ar, engraçado para dissipar a tensão, útil para ganhar pontos, invisível quando o melhor era sumir, suas emoções viraram incômodo desnecessário. Seus limites viraram egoísmo imperdoável. Então você enterrou tudo bem fundo e virou o pacificador oficial da família, o mediador nato, o que resolvia brigas sem participar delas. Todo mundo adorava essa versão de você. Ninguém nunca parava para perguntar como você estava de verdade, se precisava de algo, se estava se quebrando por dentro, por fora. Você era o filho ideal, o amigo perfeito, o colega exemplar que todos elogiavam. Por dentro, estava morrendo de cansaço acumulado, porque ninguém aguenta prender a respiração para sempre sem começar a sentir as consequências físicas e mentais. O mais triste de tudo é que muitos confundem essa exaustão crônica com virtude inata. Dizem para si mesmos: eu só me importo muito com os outros. Não gosto de briga ou confronto. Sou assim mesmo, pacífico por natureza. Mas por baixo dessa fachada tem medo. Medo visceral de que, se parar de dar incessantemente, descobrirão que você não vale nada sem sua utilidade, que você é dispensável. Psicólogos chamam isso de resposta fawn, ou apaziguar. Quando a ameaça aparece, real ou imaginária, em vez de lutar de frente ou fugir correndo, você tenta agradar o predador para neutralizá-lo. É um instinto de criança vulnerável que nunca foi atualizado para o mundo adulto. Esse padrão invade tudo como uma raiz invasora. No trabalho, você é o que topa tudo sem reclamar, assume projetos extras, cobre faltas alheias. Nos relacionamentos, você é o que nunca cobra reciprocidade, aceita desequilíbrios, perdoa infinitamente. Nas amizades, você é o terapeuta não remunerado que ouve horas a fio sem nunca despejar seus próprios problemas. Todo mundo te ama, enquanto você for útil e conveniente. Mas quando você precisa de apoio, quando ousa pedir algo, as pessoas somem ou se surpreendem. E aí você aprende na marra que amor para você é isso: ser a muleta dos outros e fingir que não dói carregar o peso sozinho. Mas aqui vai a verdade que ninguém fala abertamente. Agradar não gera amor genuíno. Gera apenas conforto passageiro para os outros. E conforto não é amor de jeito nenhum. Amor aguenta a verdade nua e crua, suporta atritos, cresce com honestidade. Conforto quer que você continue mentindo para si mesmo e para o mundo. Quer que você se diminua para caber no espaço que sobra. Quando você vive performando um papel o tempo todo, rouba das pessoas a chance de te amar de verdade. Porque elas nunca te conheceram de verdade, só viram a máscara polida que você apresenta. Então, o que fazer para quebrar esse ciclo vicioso? Primeiro, aceitar uma coisa dolorida e desconfortável. Talvez seus pais não soubessem o que era amor de verdade. Talvez o bom filho deles fosse só o filho que não dava trabalho extra, que não questionava, que não existia além do necessário. Talvez o respeito deles fosse só obediência calada e cega. Você pode amar e perdoar quem eles foram, honrar as limitações que tiveram, e, ao mesmo tempo, reconhecer o estrago profundo que ficou na sua psique. Perdoar não é fingir que não doeu ou que não importa, mas é soltar o peso para seguir em frente. Curar-se de agradar é reescrever a história que a infância te contou com tinta indelével. Minhas necessidades são peso morto. Minha voz é risco desnecessário. Minha paz depende inteiramente da paz dos outros. Você começa a trocar isso por uma nova narrativa, uma nova frase que se torna mantra. Eu existo mesmo quando incomodo ou desagrado. Eu sou amado mesmo quando digo não e defendo meu espaço. Não é fácil de jeito nenhum dizer não pela primeira biter. Vez depois de décadas dizendo sim para tudo, dá frio na barriga, culpa irracional, vontade de pedir desculpa por existir e respirar. Mas cada vez que você sobrevive a um não sem o mundo desabar, seu corpo aprende aos poucos que o mundo não acaba por causa disso. Cada vez que você fala uma verdade autêntica e alguém fica ao seu lado mesmo assim, seu cérebro atualiza o software antigo. Segurança pode vir de ser inteiro e vulnerável, não de ser conveniente e apagado.
A cura não começa recusando os outros de forma abrupta, começa aceitando você mesmo com gentileza, dizendo sim para o descanso sem culpa ou justificativas, sim para sentir raiva sem se odiar ou se punir, sim para ocupar espaço sem se desculpar, sim para ser imperfeito, barulhento quando precisa, exigente quando merece, vivo em toda a sua complexidade. Quando você para de consertar o mundo dos outros a todo momento, finalmente sobra energia vital para consertar o seu próprio mundo interno, para remendar as feridas que ficaram abertas. E aí você descobre uma coisa linda e transformadora. Aquela sensibilidade toda que você desenvolveu para sobreviver ao caos virou um superpoder invejável. Você lê pessoas como ninguém lê um livro aberto, sente o ambiente antes de todo mundo captar as vibrações, sabe acalmar tempestades emocionais com maestria. A diferença crucial é que agora você escolhe quando usar isso tudo. Não por medo paralisante de ser abandonado ou rejeitado, mas porque quer genuinamente, porque pode decidir, porque já se sente inteiro e completo, sem depender da aprovação externa. Bondade de verdade não é se apagar para caber no molde alheio. É se mostrar inteiro em toda a sua glória e ainda assim escolher cuidar dos outros. É dar porque transborda de dentro, não porque está implorando desesperadamente para ser mantido por perto ou valorizado. Um dia você vai olhar para trás com clareza e entender profundamente. Agradar não foi defeito de caráter ou fraqueza inata, foi a forma mais inteligente e adaptativa que uma criança encontrou de continuar sendo amada num lugar onde amor parecia condicional, frágil e negociável. Você não estava quebrado desde o início, estava protegendo o que tinha de mais precioso e vulnerável: seu coração, sua dignidade, sua sobrevivência emocional. Hoje você pode soltar essa armadura pesada que te salvou no passado, mas agora te sufoca. Pode respirar fundo pela primeira vez em anos. Pode ocupar o espaço que sempre foi seu por direito. Pode descobrir na prática que amor de verdade não exige performance constante ou malabarismos emocionais. Só exige presença autêntica, vulnerabilidade compartilhada, reciprocidade natural. E você, finalmente, está presente de corpo e alma, para você mesmo primeiro, priorizando sua própria paz. E talvez, com o tempo e a prática diária, perceba que essa jornada não é só sobre parar de agradar compulsivamente, mas sobre redescobrir o prazer imenso de ser você mesmo, sem filtros impostos, sem medos antigos ditando as regras do jogo, vivendo uma vida onde o afeto é mútuo e fluido, onde a paz vem de dentro como uma fonte inesgotável, não de fora como uma esmola incerta. E nesse processo, você não só se liberta, mas inspira outros a fazerem o mesmo, quebrando ciclos geracionais de condicionamento, construindo relações mais honestas e profundas, onde todos podem ser inteiros sem medo de perder o lugar na mesa.